Meus caros, muito boa noite. Retomando as nossas atividades, nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de número 8, sobre disposições gerais atinentes às pessoas jurídicas. Bom, de qualquer forma, vou começar a compartilhar com vocês a minha tela e já damos continuidade, então, às nossas atividades. Um minutinho só. Muito bem. No nosso encontro imediatamente anterior, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito do conceito de pessoa jurídica, também da sua natureza jurídica, e a propósito dos requisitos indispensáveis à constituição desse tipo de entidade. Hoje eu gostaria de retomar nossa análise fazendo uma abordagem dos artigos 46, 47, 48, 49, 51 e 52, num primeiro momento. O artigo 50 será deixado para a primeira parte da semana que vem, e logo depois nós vamos voltar aos primeiros artigos sobre pessoas jurídicas, artigos 40, 41, 42 e 44. Da mesma forma, como foi observado com relação ao artigo 50, o artigo 43 vai ser examinado também na próxima semana. Então, vamos ao artigo 46, o que está dito nessa disposição? O registro declarará, inciso 1º, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Todas as pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas, precisam de uma denominação, de um nome que as designe e as acabe individualizando com relação a todas e quaisquer outras espécies de pessoas com as quais possam se confundir. No caso das pessoas jurídicas, elas têm direito a uma denominação em sentido amplo, que pode corresponder a uma firma composta pelos sobrenomes dos sócios, ou a uma denominação em sentido estrito, chamado nome fantasia, conforme vocês terão a oportunidade de observar, estudar mais detidamente com os professores de direito empresarial. Além da denominação, as pessoas jurídicas também devem ter fins, e esses fins precisam vir vertidos no ato constitutivo e devem constar do seu registro. Quando se fala em fins, podem ser fins lucrativos, podem ser fins não lucrativos, podem ser fins altruísticos, fins egoísticos, mas de toda forma, essa espécie de destinação a qual se devota uma determinada pessoa jurídica deve constar não apenas do seu ato constitutivo, mas também do registro decorrente. A sede, já tivemos ocasião de observar, ao final da aula de número 5, que toda pessoa natural conta com domicílio, e o mesmo se aplica às pessoas jurídicas. Será a sua chamada sede, onde estará situada a sua administração, e eu pediria a vocês que, por gentileza, retornassem aos últimos 2 alvéolos da aula de número 5, onde eu tive a oportunidade de trabalhar o artigo 75 do Código Civil, que versa a propósito do domicílio das pessoas jurídicas. O tempo de duração, normalmente as pessoas jurídicas perduram por prazo indeterminado, por prazo indefinido, embora existam situações nas quais a pessoa jurídica é muito mais reduzido. Se verifica na chamada sociedade de propósito específico, muito utilizadas, ou cada vez mais utilizadas de maneira mais intensa, no mercado imobiliário, para a construção de um determinado empreendimento. Então, esgotada aquela espécie de tarefa, a pessoa jurídica se extingue imediatamente após. Mas, via de regra, haverá previsão de que a pessoa jurídica perdurará por prazo indeterminado. E fundo social, todas as pessoas jurídicas, por mais modestas que venham a ser as suas atuações, precisarão de receitas para fazer frente às suas despesas, e haverá necessidade de indicação dos recursos com base nos quais essas despesas acabarão sendo enfrentadas. O inciso 2º diz: o nome e individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Aqui nós precisamos evitar um falso cognato, de considerar que o criador de uma fundação é um fundador. Não, não, não. Na verdade, o criador de uma fundação é o instituidor. Fundadores são os sócios ou associados que fazem parte de uma corporação desde o momento em que ela acabou sendo criada.
nós veremos na aula de número 9 que muitas associações, isso se estende também às sociedades, muitas associações e sociedades podem permanecer abertas ao ingresso de novos sócios ou novos associados, e que venham a se mostrar associados ou sócios supervenientes, ingressantes, não sócios associados primígenos, originários ou fundadores, para contemplar aqui a terminologia utilizada pelo legislador nesse inciso segundo. Quanto aos diretores, aqui nós estamos falando daqueles que exercem funções representativas ou presentativas no que diz respeito às pessoas jurídicas. Eu tenho, fazendo-se uma metáfora muito da boboca, eu tenho um fígado e uma boca. Lógico que o meu fígado cumpre uma função importantíssima, mas ele não é tão indispensável para as minhas aulas quanto a minha boca. Se eu tivesse sofrido uma cirurgia com relação à minha boca, provavelmente eu teria de me comunicar usando as mãos ou teria muitas dificuldades para conseguir transmitir as informações a vocês. Da mesma forma, para o contato de uma pessoa jurídica com o meio exterior, se faz necessária a atuação de órgãos de apresentação. E o órgão de apresentação por excelência de uma pessoa jurídica acaba sendo o seu diretor. A administração está voltada para os aspectos internos da pessoa jurídica. Para os aspectos externos, se volta a atuação dos diretores, e que inclusive tem a possibilidade de nomear representantes para o exercício de aqui o inciso terceiro diz, o modo por que se administra internamente e representa externamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Representação ativa no exercício de direitos, representação passiva no cumprimento de deveres e obrigações. Em juízo, ou seja, durante a tramitação de uma relação processual, ou extrajudicialmente, fora do ambiente da tramitação de qualquer processo. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo? Aqui eu gostaria de me servir de algumas noções que talvez já lhes tenham sido subministradas pela professora Denise Awad. Talvez eu já tenha oportunamente falado sobre as cláusulas pétreas. Há um núcleo imodificável da Constituição e que não poderia ser posto de parte, não poderia ser afastado, não poderia ser derrogado, exceto na superveniência de uma nova manifestação do poder constituinte originário, por força de uma nova Constituição, leia-se. Fazendo aqui uma espécie de analogia, nós poderíamos dizer que no âmbito das pessoas jurídicas de direito privado, seria possível que os responsáveis pela celebração do ato constitutivo fizessem constar que determinadas disposições se mostrariam imodificáveis. É possível isso? Claro que é possível. No entanto, quanto mais petrificado o ato constitutivo, menor é a maleabilidade que a pessoa jurídica acaba tendo para se adaptar às novas necessidades, às intercorrências que acabam surgindo e que estão fora do controle dos responsáveis pela concepção do ato constitutivo original. Então, quanto menor a maleabilidade, quanto maior for a imodificabilidade do ato constitutivo, tanto mais dúctil, né, será a estrutura da pessoa jurídica, tão menos resiliente, para usar essa expressão odiosa que tem estado tão na moda nos últimos tempos, né. Inciso 5º, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Aqui, nós teremos a oportunidade de examinar na próxima semana, vou deixar isso para ser examinado na próxima semana, a propósito do artigo 50, da desconsideração da personalidade jurídica, mas eu tive a ocasião de observar vocês no nosso encontro passado, que a grande vantagem da constituição de uma pessoa jurídica corresponde ao princípio da autonomia patrimonial, ou seja, tudo aquilo que é feito de maneira ortodoxa, de maneira correta, de maneira proba, durante as atividades de uma pessoa jurídica, e atividades que acabam sendo encabeçadas por ela própria, tudo aquilo que de mal sucedido ocorre acaba repicando no patrimônio da pessoa jurídica. Mas não afeta, em linha de princípio, o patrimônio dos sócios, dos administradores, dos associados, dos instituidores. No entanto, vocês verão comigo na próxima semana que existem algumas situações absolutamente teóricas
eu nunca vi isso na prática, mas sim, existe do ponto de vista teórico, algumas espécies de modelos societários em que os próprios sócios voluntariamente oferecem o seu patrimônio particular em garantia pelas dívidas sociais. Exemplos, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita, com relação a alguns sócios, mas nós teremos oportunidade de estudar isso incidentalmente na próxima semana. O que é importante destacar é que existe sim a possibilidade de que voluntariamente, não contra a sua vontade, mas voluntariamente os próprios sócios acabem por oferecer o seu patrimônio como garantia pelas dívidas sociais, caso o patrimônio da pessoa jurídica não seja suficiente para cobrir essas dívidas. Por isso que se menciona aqui na parte final do inciso, subsidiariamente. A possibilidade não é direta. Em primeiro lugar, os credores da pessoa jurídica vão buscar o adimplemento dos seus créditos junto à pessoa jurídica, e se ela não conseguir efetuar o pagamento, subsidiariamente, em um segundo momento, os sócios poderão ter o seu patrimônio agredido. E graças a uma espécie de disposição voluntária da parte deles. Claro, uma disposição voluntária prévia, quando eles acabam aderindo a um tipo de sociedade diferente daquelas mais adotadas entre nós. Inciso 6º, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio nesse caso. Assim como as pessoas naturais nascem, se desenvolvem e acabam falecendo, as pessoas jurídicas também acabam se constituindo e mais cedo ou mais tarde, eventualmente, acabam se extinguindo. E quando elas se extinguem, nós precisamos saber qual o destino que haverá de ser dado ao seu patrimônio, e tais informações deverão constar, pelo menos em linhas gerais, do ato constitutivo. O que não quer dizer que decisões importantes não venham a ser tomadas no processo de definição da extinção da personalidade jurídica. Nós teremos a oportunidade de falar disso a propósito das fundações e mais especificamente das associações, não na próxima semana, mas na semana outra, na imediata, quando estivermos debruçados sobre a aula de número 9, e mais especificamente sobre o artigo 61 do Código Civil. O artigo 47 diz o seguinte: obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Agora eu preciso que vocês prestem muita atenção no exemplo que eu vou dar. Vamos imaginar que uma sociedade seja composta por 2 sócios, Caio e Tício. E no ato constitutivo se estabeleça que para a contração de empréstimos no valor de até R$200 mil, basta a assinatura de um dos sócios. Mas que para que sejam contraídos empréstimos no valor superior a R$200 mil, seria necessária a assinatura de ambos os sócios. Caio, inescrupulosamente, comparece diante de uma instituição financeira, contrai em nome da pessoa jurídica o empréstimo no valor de R$150 mil, e tão logo essa importância acaba sendo creditada em conta corrente da pessoa jurídica, ele acaba surrupiando esse dinheiro e o desviando. Pergunta que se faz é: a pessoa jurídica pode ser obrigada a pagar esse empréstimo de 150 mil? Sem dúvida alguma. Mas, professor, o Caio se portou de maneira inescrupulosa. Muito bem, mas ele tinha poderes de acordo com os atos constitutivos, levados a registro, para contrair empréstimos de até R$200 mil, e 150 menos 200, aí é inegociável. Houve um comportamento inadequado de Caio? Sem dúvida, houve abuso da parte dele. Mas isso é um problema que se resolve, via de regra, interna corporis, ou seja, em primeiro lugar, a pessoa jurídica honra o empréstimo, e depois o dinheiro que sai do seu bolso direito, 150 mil, acaba ingressando pelo seu bolso esquerdo em uma ação regressiva que ela propõe contra o próprio sócio inescrupuloso. Situação diferente se o empréstimo contraído por Caio, também inescrupulosamente, acaba sendo superior a R$200 mil, por exemplo, 300 mil. Nesse caso, a pessoa que emprestou o dinheiro à instituição financeira deveria ter averiguado se, de acordo com os atos constitutivos e o registro consequente, se aquele que se apresentava como representante da pessoa jurídica tinha poderes mesmo para contrair empréstimos naquele valor. Caso não tivesse, aí quem acabou obrando mal acabou sendo a instituição financeira. E vocês vão ouvir falar disso em direito até a exaustão, mas quem paga mal paga 2 vezes. Aquele que efetivamente entregou essas importâncias de maneira precipitada a um sócio que não tinha poderes
para contrair esse tipo de empréstimo é que vai ter que correr atrás desse sócio, mas a pessoa jurídica, em linha de princípio, não poderá ser atingida por essa espécie de avença, uma vez que ela seria, em relação à pessoa jurídica, ineficaz. Aqui nós estamos diante de duas situações bem diferentes entre si respeito às suas consequências. No primeiro caso, o sócio é inescrupuloso, mas contraiu um empréstimo que estava dentro dos limites dos poderes que lhe tinham sido outorgados pelos atos constitutivos. Portanto, nós estamos diante de um abuso. Na segunda hipótese, quando o sujeito ultrapassa os limites dos poderes que lhe são deferidos pelo Estatuto, comportando-se de maneira escrupulosa ou não, estamos diante de um excesso. Quando eu, Estevam, me proponho avaliar os meus alunos em direito civil e me sirvo da avaliação para perseguir os meus estudantes, nós estamos diante de um comportamento reprovável, de minha parte, mas que acabará sendo qualificado como um abuso, porque, de um lado, eu tenho poderes para avaliá-los, mas não devo utilizar esses poderes, claro, para esse tipo de finalidade, né? Agora, vamos supor que, bem intencionadamente, querendo o bem de vocês, eu resolvo que vou avaliá-los, sabatiná-los em direito constitucional. Eu poderia fazê-lo? Não. Por quê? Porque eu não tenho competência para examiná-los em direito constitucional. Nem preparo, nem atribuição por força das regras estabelecidas pela faculdade. Então, nesse caso, estaria eu, às vezes de maneira bem intencionada, mas me excedendo, ultrapassando os limites dos poderes que me tinham sido confiados pela instituição. E a mesma coisa no que diz respeito ao comportamento dos sócios, dos administradores. Deve haver, por parte de terceiros, um controle com relação à compatibilidade entre os atos que são praticados por aqueles sócios, administradores, diretores, e os poderes que a eles são deferidos nos termos dos atos constitutivos. O artigo 48 cuida da administração da pessoa jurídica, está na administração coletiva. As decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Aqui nós estamos diante de uma regra que me deixaria bastante encantado se vocês se preocupassem com a parte final da regra, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso, ou seja, se todos estivessem atentos ao fato de que nós estamos diante de uma regra de natureza dispositiva. Não havendo nada diferente do estatuto, aí nós acabamos chegando à conclusão de que se utiliza a maioria simples para alguma deliberação. Poderia ser estabelecida uma unanimidade absoluta, uma unanimidade simples. Não, professor, unanimidade é unanimidade. Não, unanimidade absoluta, todos os associados, todos os sócios têm de se manifestar favoravelmente a uma determinada matéria. Unanimidade simples, todos os sócios ou todos os associados presentes a uma deliberação precisam se manifestar favoravelmente a uma determinada questão. Maiorias relativas, maiorias absolutas, tudo isso que já foi certamente explorado por vocês, inclusive em outras disciplinas, se aplica aqui, com uma observação, desde que nada de diferente acabe sendo estabelecido no estatuto, no ato constitutivo. Uma observação interessante que talvez venha a ser feita, bom, certamente vai ser feita por mim, não hoje, mas na aula sobre associações, é que nas deliberações associativas, cada pessoa representa um voto. Mas no que diz respeito às sociedades, a participação do sócio no capital social é mais significativa do que o número de cabeças que se conta em uma determinada assembleia. Por exemplo, se eu e o professor Roberto Arcanjos somos titulares de 20% das cotas em uma sociedade, e o professor Rodrigo Gago é titular de 60% das cotas, nesse caso, a maioria se corresponde ao posicionamento do professor Rodrigo. Estejamos eu e o professor Arcanjo alinhados com o professor Rodrigo ou não. Um é mais do que dois. Não, professor, isso contraria toda boa matemática. Em direito societário, conta-se a maioria pela titularidade das cotas. Nesse caso, representa 60% do capital votante. Então, a própria construção da maioria acaba sendo merecedora de uma atenção especial no que diz respeito às chamadas pessoas jurídicas. O parágrafo único do artigo 48
cuida do influxo dos defeitos do negócio jurídico sobre a validade ou invalidade das deliberações assembleares. Está dito aqui. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou o estatuto ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Eu pediria a vocês que, por gentileza, fizessem um asteriscozinho nesse parágrafo único do 48, porque eu terei a oportunidade de examiná-lo quando nós estivermos na transição entre o 3º e o 4º bimestre. Provavelmente no começo do 4º bimestre, quando eu estiver analisando os defeitos do negócio jurídico, o falseamento da realidade deliberado, chamado de dolo, a falsa compreensão da realidade espontânea, o chamado erro, a simulação ou a orquestração de algo em desacordo com a realidade, quando se finge que uma doação foi praticada, na verdade foi praticada uma compra e venda ou vice-versa, quando nós tentamos fraudar os interesses dos nossos credores ou fraudar a imposição de uma lei cogente. Todas essas hipóteses e as suas consequências, as invalidades derivadas dessas deliberações, serão examinadas por mim na aula de número 15 e na aula de número 16. E aí eu teria a oportunidade de voltar a esse parágrafo único do artigo 48. Então eu pediria a vocês que, por gentileza, aguardassem, tivessem um pouquinho de paciência, pois haverá um momento específico do curso em que eu vou voltar a este parágrafo único do artigo 48. O artigo 49 cuida da vacância dos cargos administrativos da alta cúpula em uma determinada pessoa jurídica. Está dito: se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Aqui eu sinto uma sincera sensação de déjà vu. E por quê? Porque nós estamos falando de uma espécie de acefalia patrimonial momentânea que impende sobre uma pessoa jurídica. Em uma situação bastante similar àquilo que foi estudado quanto às pessoas naturais na aula de número 7, sobre a ausência, né? Tanto que, na primeira etapa, aplicam-se as regras da curadoria dos bens do ausente, e, durante a segunda etapa, algumas regras, também de natureza provisional ou cautelar, inalienabilidade de bens móveis passíveis de deterioração ou depreciação que devem ser convertidos em imóveis ou títulos garantidos pela União, regras que, a meu ver, se aplicam também à curadoria dos bens do ausente, e que aqui, por empréstimo, graças a uma analogia iuris, podem ser também utilizadas pelo magistrado na definição dos poderes do administrador provisório. Porque o artigo 49 só diz que, faltando a administração e não havendo disposição constante no estatuto a respeito de como deverá se comportar o substituto desse administrador faltante, o magistrado indica, bom, pois bem, ele indica o administrador provisório, mas quais seriam os poderes? Esses poderes poderão ser aqueles previstos nos artigos 22 e seguintes que foram analisados na semana passada. O artigo 49A já foi analisado no nosso último encontro e o artigo 50 vai ficar para a semana que vem, para a primeira aula da semana que vem. Então vamos ao artigo 51 do Código Civil. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para fins de liquidação até que esta se conclua. Num casamento, existem determinadas espécies de situações desagradáveis em que um cônjuge olha para o outro e diz: olha, precisamos conversar seriamente. Nós tentamos tudo que era possível, mas infelizmente não parece que a gente vai conseguir se acertar. Melhor para o seu lado a gente se divorciar. E o outro cônjuge, em lugar de fazer muita força para manter aquele relacionamento, está fazendo: tudo bem, estou de acordo, então vamos nos divorciar. Será que, a partir do momento em que chegam a um acordo, estão automaticamente divorciados? Não. Será necessária a adoção de um procedimento, lógico que se houver consenso será bem menos traumático, mas um procedimento reverso. Assim, não bastou que eles dissessem: vamos nos casar para estar em casa, um procedimento que é necessária a observância de um procedimento. Em estratégias jurídicas, não basta que um sócio olhe para o outro e diga: olha, acredito que nós devamos nos divorciar no que diz respeito à pessoa jurídica que acabou sendo constituída, que nós devamos extinguir a sociedade. Ainda que haja acordo entre os sócios, vai ser necessária a observância de um determinado procedimento. Essa primeira espécie de tomada de decisão
entre os sócios, no sentido de que não prosseguirão no desenvolvimento daquela empreitada, é chamada de dissolução. E ela dá ensejo ao surgimento de um processo, chamado também de dissolução. Então, para que não haja grande confusão entre o pontapé inicial e o procedimento iniciado por esse pontapé, alguns autores costumam falar na diferença entre a dissolução-ato, que eu prefiro chamar de decisão dissolutória, e o procedimento por ela inaugurado, a chamada dissolução-procedimento. Então, muitos autores falam dissolução-ato, inaugura a dissolução-procedimento. Eu falo que a decisão dissolutória inaugura a dissolução enquanto procedimento. Mas, de toda forma, tomada essa primeira decisão, essa decisão precisa ser levada a registro. Está dito no parágrafo 1º do artigo 51. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Será averbada porque a pessoa jurídica ainda não se extinguiu. É simplesmente o pontapé inicial. Logo depois, deverá ser feita a chamada liquidação. E o que é a liquidação? De maneira bastante grosseira, nós poderíamos dizer assim: as dívidas da pessoa jurídica precisam ser pagas. Muito dificilmente a pessoa jurídica terá dinheiro em caixa para efetuar o pagamento de todas as dívidas, às vezes até tem. Quando não tem esse dinheiro todo em caixa, haverá necessidade da venda de determinados ativos ou do oferecimento de certos ativos a alguns credores. Pagos todos os credores, aquilo que sobejar do ativo vai ser dividido entre os sócios, de acordo com as suas respectivas participações do capital social. Se, em lugar de estarmos falando de uma sociedade, estivermos falando de uma associação ou uma fundação, o sobrejar do ativo vai ser direcionado para uma outra associação, outra fundação de fins idênticos ou semelhantes prevista no Estatuto. Nós vamos trabalhar isso oportunamente nos artigos 61 e 69 do Código Civil, respectivamente. A liquidação vem disciplinada de maneira remissiva no parágrafo 2º do artigo 51, que assim dispõe. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Existe aqui uma espécie de sistema de vasos comunicantes, de maneira que algumas das regras atinentes às pessoas jurídicas de direito privado em geral, e particularmente às associações, vão alimentar o direito das sociedades, que vocês vão estudar com os professores de direito empresarial, e também haverá uma espécie de vaso comunicante, por força do qual algumas regras do direito das sociedades, lá do direito empresarial, serão tomadas por empréstimo para o direito das associações e das fundações, desde que não exista alguma espécie de atentado contra a sua natureza. Por exemplo, nas sociedades, ultimado o pagamento de todos os devedores, de todos os credores, ante os quais a pessoa jurídica é devedora, o que sobrejar do ativo vai ser distribuído entre os sócios, na proporção do seu capital. No que diz respeito às associações e às fundações, ante a sua finalidade não lucrativa, é claro que essa solução não vai se aplicar. Por isso que aqui o legislador diz, e eu tenho que ser sincero, me porto aqui como se estivesse a corrigir uma prova, ele diz, aplicam-se no que couber, e eu não posso dizer a vocês que eu boto minha mão no fogo, que eu sei, que eu tenho certeza de que o legislador sabe do que está a falar, que quando que se aplica e quando não se aplica. O fato é que quando ele usa essa expressão no que couber, ele joga a batata quente para todos nós, né? E nós que precisamos saber quais as disposições aplicáveis e quais as não aplicáveis. E o parágrafo 3º determina que, após o encerramento da liquidação, o golpe de misericórdia sobre a pessoa jurídica vai ser dado. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Esse cancelamento de inscrição é o ato contrário ao registro. Então, assim como ela assume uma curva ascendente no momento da sua constituição, essa curva descendente é iniciada no momento em que sobrevém a decisão dissolutória, ou dissolução-ato, inaugura-se a dissolução-procedimento, procede-se a liquidação e, por fim, cancela-se a inscrição no registro junto ao qual a pessoa jurídica estiver inscrita ou matriculada. O artigo 52 estabelece que aplica-se às pessoas jurídicas do couber a proteção aos direitos da personalidade. Aqui, novamente, o legislador, de maneira astuta, não sei, no que couber. Claro, porque há direitos de personalidade que estão vinculados a elementos dos quais a pessoa jurídica não dispõe. A pessoa jurídica não tem alma.
Portanto, ela não pode ser atingida na sua dignidade, ela pode ser atingida na sua reputação, no seu bom conceito, naquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Mas ela não tem alma, então não poderia ser injuriada, pode ser caluniada, acusada de um crime mental, pode ser difamada. A pessoa jurídica tem direito ao nome, tudo aquilo que for compatível com a pessoa jurídica deve lhe ser estendido em matéria de direito de personalidade, e havendo dúvidas, em linha de princípio, esses direitos deverão ser estendidos também a essas espécies de entes de existência puramente jurídica. Uma observação complementar. Alguns professores entendem que não existe diferença entre as expressões sociedade de fato e sociedade regular. Para mim, essas duas expressões são diferentes quanto ao seu significado. E eu explico. Se dois sócios, Caio e Tício, resolvem que vão desenvolver uma determinada atividade daqui por diante e não tomam nenhuma providência no sentido de formalizar quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as responsabilidades e as garantias a serem oferecidas por cada qual, simplesmente começam a desenvolver as atividades assodadamente, nós estaríamos diante de uma sociedade de fato. Não há ato constitutivo, não há registro e, portanto, não há autonomia patrimonial. Se os negócios não forem bem, os credores daquela atividade poderão investir contra o patrimônio dos sócios, naturalmente. Excepcionalmente, haverá a possibilidade de que um sócio acabe se beneficiando do chamado benefício de ordem, ou seja, ele vai dizer aos credores, olha, vocês voltem aqui se o fulano não pagar, mas como fulano se apresentou como líder da operação, era o sócio ostensivo, primeiro demandem responsabilidade. Mas se ele não voltar, se ele não adimplir, voltem a falar comigo, porque eu terei de adimplir. Terá mesmo de adimplir essas obrigações. É simplesmente uma espécie de solução provisória, essa do benefício de ordem. No caso das sociedades regulares, os sócios foram mais longe. Eles decidiram desenvolver uma atividade em conjunto, acabaram colocando no papel, o professor Sérgio Tical, a professora Márcia Arnaud, o professor Marcelo Kopp, o professor Estevam, quais seriam os direitos, os deveres, as responsabilidades e as garantias de cada qual. Foram postas as assinaturas no instrumento, só que aquilo não foi levado a registro. Se não foi levado a registro, não há constituição de uma personalidade jurídica, não há autonomia patrimonial, se a atividade for ficar cassada, os credores da atividade podem se voltar contra qualquer dos sócios. Aquela mesma história, posso buscar que, em primeiro lugar, venha a ser demandado o sócio ostensivo. Professor, e qual a diferença, então, entre a sociedade de fato e a irregular? Que a sociedade de fato sequer ato constitutivo tem, e a sociedade irregular tem ato constitutivo. Aí o aluno me pergunta, tá, mas ambas não têm personalidade jurídica. Então, para efeitos práticos, faz diferença? Em alguns casos faz sim. Porque na sociedade de fato, exatamente porque não se estabeleceu os direitos, os deveres, as obrigações e as responsabilidades de cada qual, em linha de princípio, a responsabilidade de cada sócio é equivalente à de todos os seus consortes. Então, se éramos 4 sócios, cada um responde por 25% das dívidas. Agora, se a sociedade é irregular, é possível que no ato constitutivo estivesse estabelecido que o professor Marcelo teria uma participação de 50%, o professor Márcia de 20%, o professor Sérgio de 20% e eu de 10%. E se eu for demandado pela integralidade das dívidas derivadas daquela atividade, num primeiro momento eu tenho de pagar, mas depois, em lugar de me ressarcir tão somente de 75 do 100, eu posso me ressarcir de 90, porque só 10% daquela dívida correspondiam a mim. Então, é um problema que se resolve internamente. Azar o meu de não ter buscado o registro, porque se tivesse buscado o registro, a minha responsabilidade acabaria sendo limitada. Mas, de toda forma, em linha de princípio, existe sim diferença entre sociedade de fato e sociedade regular, pelo menos na minha opinião. Massa falida, herança jacente, herança vacante, condomínio, espólio. E a jurisprudência tem acrescentado outras hipóteses, como os consórcios, fundos de ações, fundos de imóveis, fundos de pensão, são todos entes despersonalizados. Professor, mas o condomínio tem CNPJ, o condomínio tem conta corrente. Sim, mas o condomínio não tem aptidão genérica para figurar em todas e quaisquer relações jurídicas que lhe interessem.
Vamos supor, a analogia também é boba, mas vamos supor que nós tivéssemos aqui à minha frente 4 cestinhos de lixo. Um primeiro cestinho de lixo se chama sociedade, o outro associação, o outro fundação e o outro se chama condomínio. Aí eu pego bolinhas de papel e jogo dentro de cada um dos cestos. E aí depois tem que jogar o lixo lá na lixeira lá fora. Pego o cestinho de lixo da sociedade, da associação e da fundação e não tem problema algum na hora de jogar o lixo. Só que quando eu pego o cestinho do condomínio, eu vou até a lixeira do lado de fora e quando eu vou jogar o lixo que está lá dentro, na verdade não encontro nada. E por que não encontro nada? Porque aquele cestinho parece que não tem fundo. Ah, meu Deus, mas é um cesto defeituoso, né? Parece um aro de uma cesta de basquete. Ou seja, a bola passa pelo aro da cesta de basquete, balança lá a tal da redinha, mas logo embaixo ela cai. Porque não existe uma base. É um buraco. Vamos imaginar que hoje estivesse sendo feita a mudança do apartamento debaixo do meu. E aí, eu estou observando, né, daqui da janela, e vejo que o fulano vem trazendo uma mesa muito cara, muito valiosa. Dá para olhar a distância e perceber que se trata de uma mesa que vale pelo menos uns 30 mil reais. E aí, eu só observando, estou aqui no 8º andar, só observando, vejo que caiu uma samambaia do 2º andar em cima da mesa e a mesa se estraçalhou completamente. O condomínio tem conta corrente, tem CNPJ, mas na conta corrente do condomínio só tem 20 mil reais. Faltam 10. E aí? Alguém paga por esses 10? Não, pessoal, se o condomínio tem CNPJ, se o condomínio tem conta bancária, não tem dinheiro no condomínio, azar do condomínio. É isso? Não, porque o condomínio é um ente despersonalizado. Se não houver meios suficientes para que o próprio condomínio suporte essa obrigação, em última análise, o que não for pago à custa da conta bancária do condomínio vai ter de ser cotizado entre os demais condôminos. Exatamente porque não existe autonomia patrimonial com relação a ente despersonalizado. É curioso, porque o condomínio pode fazer parte de certas e determinadas relações, nos termos do artigo 75 do novo Código de Processo Civil, de uma relação processual, por exemplo. Mas é curioso porque se o condomínio, vamos imaginar que aqui nós não tenhamos uma quadra e que os moradores são loucos por uma quadra poliesportiva. Tá bom. Aí nós ficamos a esperar uma oportunidade, de repente o vizinho aqui do lado vem a falecer, dono de um sobradinho, e os herdeiros não querem ficar com esse imóvel. Será que o condomínio pode fazer uma oferta para adquirir esse imóvel que foi posto à venda? Claro, se foi posto à venda, não. O condomínio não tem aptidão para adquirir esse terreno. E o que se fará nessas circunstâncias? Provavelmente terá de ser constituída uma associação de moradores e a associação de moradores fará uma oferta pelo terreno. É trabalhoso, exatamente porque o condomínio é um ente despersonalizado. Só pode figurar em certas relações, mas não tem aptidão para figurar em quaisquer relações que eventualmente acabem interessando aos seus envolvidos. Notem que aqui eu vou pedir a vocês a leitura de um artigo da Lei de Condomínios e Incorporações, a Lei 4591 de 64, e esse artigo vai ser examinado por mim na próxima semana junto da desconsideração da personalidade jurídica. E por que eu só vou examinar esse artigo 63, parágrafo 3º, na próxima semana? Porque ele parece, a meu ver, ser o reverso do artigo 50 do Código Civil. Excepcionalmente, o artigo 50 permite que os efeitos de certas e determinadas obrigações atinjam o patrimônio dos sócios ou dos administradores, e o artigo 63, parágrafo 3º, permite que, excepcionalmente, o condomínio que não tem aptidão para adquirir bens, venha adquirir bens em situação bastante especial. Mas são duas exceções à regra, mas em sentidos contrapostos, em sentidos contrários. Por isso que eu gostaria de analisá-las de maneira simultânea no nosso próximo encontro. Antes disso, eu gostaria, todavia, de voltar a minha atenção à classificação das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas podem ser classificadas, assim como as pessoas naturais,
tem os seus estados, o estado individual, o estado familiar, o estado patrial ou político, as pessoas jurídicas podem ser classificadas quanto à sua nacionalidade, quanto à sua natureza e também com relação à sua área de atuação. Quanto à nacionalidade, elas podem ser brasileiras ou estrangeiras. Quanto à sua natureza, corporações, universitas personarum, agrupamentos de pessoas, e universitas rerum ou bonorum, as fundações. E com relação à sua órbita de atuação, podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. A diferenciação entre pessoas jurídicas nacionais e pessoas jurídicas estrangeiras é significativa porque algumas atividades que envolvam interesse público ou segurança nacional acabam sendo restringidas às pessoas jurídicas brasileiras. Eu pediria a vocês que tivessem muita atenção com relação a isso, porque o legislador precisa ser mais astuto do que uma pessoa que não é formada em direito, muitas vezes, e não pode escapar aos olhos do legislador a circunstância de que, por exemplo, uma pessoa jurídica brasileira constituída nos termos da legislação brasileira e com a sua sede no Brasil, possa ter parte substancial do seu capital, eventualmente o controle dessa pessoa jurídica, sob as mãos de capital estrangeiro. É curioso porque a pessoa jurídica foi constituída em território nacional e sob as leis brasileiras, é uma pessoa jurídica brasileira, mas a maior parte do capital social daquela pessoa jurídica, daquela sociedade limitada, a maior parte das ações daquela SA, estão sob controle do capital estrangeiro. Isso, em certa medida, acabaria frustrando, né, as intenções do legislador com relação a essas espécies de atividades sensíveis, que envolvem segurança nacional e interesse público. Quanto à estrutura interna, nós teremos, de um lado, as corporações, universitas personarum, associações e sociedades, e, de outro lado, as fundações, que são massas patrimoniais comprometidas com determinadas finalidades. Nesse caso, não é que nas fundações não haverá seres humanos trabalhando, a inteligência artificial, não é isso. É que os seres humanos, o elemento subjetivo, acaba sendo coadjuvante. Outro dia eu tomei um ônibus e ia descer, não muito longe, mas daí eu acabei esquecendo a minha carteira em casa. Eu estava perto do ponto final, aí eu resolvi ficar mais um pouquinho no ônibus, o sujeito, mas você não vai descer? Eu falei, não, é que eu esqueci minha carteira em casa. Ele, então tá bom, boa tarde. Eu falei, como boa tarde? Você não vai pegar de volta a linha, no sentido contrário? Ele falou, não, acabou meu turno, agora o meu colega. Eu falei, então tá bom, boa tarde. E o colega dele fez o mesmíssimo caminho que aquele primeiro sujeito faria. Exatamente porque o itinerário não é determinado por ele, é determinado pela linha, né, pela empresa. Ou seja, no que diz respeito às fundações, a vinculação entre o objeto, a massa patrimonial e o objetivo, o escopo, acaba sendo feita pelo instituidor, de modo que os órgãos de gestão têm um papel importante, mas se eles vêm a faltar, eles são facilmente substituíveis, exatamente porque o vínculo não se dá entre pessoas. Aqui, com toda franqueza, me desculpem falar isso, mas se eu vier a falecer, talvez falta eu faça aqui em casa. No que diz respeito à Faculdade de São Bernardo do Campo, no dia seguinte eles contratam um novo professor e as atividades prosseguem normalmente. E eu não espero coisa diferente. As coisas efetivamente precisam funcionar, continuar funcionando. Mas aqui em casa eu me mostro, talvez em tese, pelo menos insubstituível. No que diz respeito às universitas personarum, associações e sociedades, esse vínculo pessoal acaba prevalecendo. E o patrimônio utilizado pelos sócios, pelos associados, é que acaba tendo uma posição secundária. Aliás, muitos alunos me perguntam, professor, qual a diferença entre sociedade e associação? Vocês vão estudar isso comigo na aula de número 9, mas antecipando. A sociedade tem fins lucrativos, a associação não tem fins lucrativos. O que não quer dizer que tanto a sociedade, quanto a associação, quanto a pessoa de direito público, todas devem ser superavitárias. Isso é uma regra de boa administração. As receitas devem superar as despesas, caso contrário, o destino não é muito bom, não é muito promissor. A grande questão é o que se faz com esse superávit. No que diz respeito às sociedades, o destino natural é o bolso dos sócios. Por isso que se fala em atividade lucrativa. Quando uma associação, quando uma fundação, quando uma pessoa jurídica de direito público
tem superávit, aquele superávit precisa ser reinvestido na própria entidade. Então, aqui, nós temos que observar que as sociedades, sim, têm a tendência natural à redistribuição dos lucros, dos dividendos aos seus sócios, muito embora em períodos de crise como esse pelo qual nós estejamos passando, haja muitos sócios que abram mão do recebimento desses dividendos ou desses lucros com finalidade que venham a ser reinvestidos na atividade social. Algumas sociedades acabam se revestindo de contornos empresariais, porque dois médicos, por exemplo, que tinham constituído uma sociedade, acabam pouco a pouco se distanciando da atividade fim, inicialmente desenvolvida, o diagnóstico, por exemplo, de imagens, e com o passar do tempo, eles passam a se ocupar dos relacionamentos com os fornecedores, dos relacionamentos com o pessoal de marketing, do planejamento estratégico, mas os diagnósticos por imagem eles já não fazem, eles têm funcionários que assim procedem. Ou seja, a atividade acaba ganhando contornos profissionais, contornos empresariais. O artigo 966 do Código Civil estabelece que é empresário aquele que exerce atividade econômica organizada em caráter profissional, voltada à produção e circulação de bens ou serviços. Sempre que houver essa espécie de distanciamento dos titulares com relação às atividades fins, nós estamos diante de uma estrutura empresarial que vai gerar determinadas consequências, como, por exemplo, a prerrogativa de se invocar falência. Mas isso vocês vão estudar com os professores de direito empresarial. No que diz respeito às pessoas jurídicas de direito público, aí eu preciso fazer leitura dos artigos 40, 41 e 42. O artigo 40 estabelece: as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Então, duas categorias fundamentais: as de direito privado e as de direito público. As de direito público, artigo 41, são pessoas jurídicas de direito público interno. Inciso 1º, União. Inciso 2º, os Estados, Distrito Federal e os territórios. Inciso 3º, os municípios. Todas essas, tirando os territórios, têm, além de personalidade jurídica, têm competência normativa. Por isso elas são chamadas de pessoas políticas. Elas podem, por força da própria Constituição, exercer competências no que diz respeito à criação de novas normas jurídicas. Os territórios não. Inciso 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Entidades, por exemplo, da administração indireta, autarquias, fundações públicas instituídas com dinheiro público, mas submetidas a um regime de direito privado, sociedades de economia mista, empresas públicas, agências reguladoras. Aqui nós veremos que algumas dessas entidades serão criadas por força de lei, não por uma força de uma manifestação do poder constituinte originário. É o caso, por exemplo, da autarquia, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Uma fundação pode ser criada por lei, se efetivamente ela é instituída com dinheiro público e para ter um giro típico de instituição pública, ou ela é o caso da FAPESP, salvo engano, e nós podemos encontrar, de outro lado, fundações criadas com dinheiros públicos, mas que acabam se amoldando a um funcionamento típico de pessoa jurídica de direito privado. É o caso da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. A Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas, a semelhança da Fundação Padre Anchieta, também elas têm a autorização para sua criação constante de lei, mas elas são criadas mediante registro, porque, do ponto de vista técnico, embora elas estejam submetidas a alguma espécie de ingerência de Tribunal de Contas ou qualquer coisa que o valha, do Ministério Público, mas, de toda forma, nós estamos falando de uma atuação estatal em regime de competitividade com a iniciativa privada. Então, não pode haver qualquer vantagem, diferença de tratamento a favorecer a administração pública. Por isso, o parágrafo único estabelece, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. E é por isso que, numa empresa pública, se aplica a CLT para as relações entre os trabalhadores e a empresa,
e para um funcionário de uma autarquia municipal, como eu, se aplica o regime estatutário, porque aqui nós estamos diante de uma entidade, uma pessoa jurídica de direito público, submetida ao direito público, ao direito administrativo, e não diante de uma pessoa instituída com base numa iniciativa do poder público, com dinheiros públicos, mas para desenvolver atividade competitiva junto em concorrência com o setor privado. O artigo 42 estabelece: são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Os estados estrangeiros, da mesma forma, não precisam se registrar em lugar nenhum, porque a sua personalidade decorre do ato de soberania, da proclamação da sua independência, e as organizações internacionais do estabelecido no seu tratado constitutivo. O tratado constitui a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e assim sucessivamente. O artigo 43 vai ser examinado por mim na segunda aula da próxima semana. Diz o artigo 44: são pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1, as associações, inciso 2, as sociedades, inciso 3, as fundações. É a tríade parnasiana, são as 13 espécies de pessoas jurídicas de direito privado mais importantes. As duas primeiras, universitas personarum, ou agrupamentos de pessoas, devotados a fins, respectivamente, não lucrativos e lucrativos, associações não lucrativas e sociedades lucrativas. E as fundações correspondem, então, a massas patrimoniais comprometidas com determinados fins altruísticos, e que, no final das contas, acabam esgotando, né, esse rol originário das pessoas jurídicas de direito privado concebidas pelo legislador 2002. Ocorre que, por força da Lei 10.825, de 2003, e também da Lei 2.441, de 2011, esse rol acabou sendo incrementado com outras 3 personagens: as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. As organizações religiosas e os partidos políticos, a meu ver, têm essência associativa, ou seja, correspondem a um conjunto de pessoas que se voltam ao desenvolvimento de determinadas atividades em escopo lucrativo. No entanto, como elas têm um compromisso constitucional com o exercício da liberdade de crença ou da liberdade de expressão política, elas não estão submetidas ao regime jurídico típico de meras associações, e por isso elas serão regulamentadas por leis específicas. Diz o parágrafo 1º, são livres a criação, organização e estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar esse reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Caso houvesse alguma espécie de ingerência ou restrição, nós estaríamos diante de uma oblíqua turbação ou violação ao princípio da liberdade constitucional de crença. O parágrafo 3º estabelece: os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. Então, existe expressa remissão à legislação que vocês vão estudar com os professores de direito constitucional e administrativo. No que diz respeito, todavia, às empresas individuais de responsabilidade limitada, é importante nós observarmos que aqui, até algum tempo, até a superveniência dessa previsão, era muito comum que o marido e a esposa formassem uma sociedade, não era de fachada, não era forjada, era uma sociedade mesmo querida, mas uma sociedade em que o marido tinha 99% das cotas e a esposa 1%. E isso para que se buscasse a autonomia patrimonial, a limitação de responsabilidade. Hoje isso não se faz mais necessário, porque a empresa individual de responsabilidade limitada permite que o sujeito acabe restringindo uma parte do seu patrimônio, salvo engano, sem salários mínimos, ao exercício de uma determinada atividade empresarial, e se ficar caracterizado em sucesso, o restante do seu patrimônio não acaba sendo ameaçado. Então ele tem, sob seu mesmo nome, 2 giros, um giro no CPF, para a vida particular, para a vida privada, e um CNPJ para a atividade empresarial por ele conduzida. E o parágrafo 2º diz: as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2º da parte especial deste Código. Então, é um sistema de vasos comunicantes mesmo. Para efeitos de liquidação, nós estudamos, né, o artigo 51, utilizam-se as regras do direito das sociedades para as demais pessoas jurídicas de direito privado. E, para efeito de aplicação também das regras das associações,
às sociedades, existe o artigo 44, parágrafo 2º, autorizando tal regra remissiva. Então, existe realmente um diálogo muito profícuo entre as regras do Código Civil, da parte geral e também da parte especial de direito de empresa, no que diz respeito às sociedades e às demais pessoas jurídicas, em particular as associações. No que diz respeito à extinção da personalidade das pessoas jurídicas, eu já havia me posicionado, a propósito do artigo 51, faço questão de destacar 4 causas fundamentais de extinção. A extinção negocial, quando chegam sócios, por exemplo, à conclusão de que não lhes convém mais a manutenção da sociedade, dissolução, ato ou decisão dissolutória, que inaugura o procedimento de dissolução, seguido de liquidação e de cancelamento do registro. Extinção legal, assim como a lei pode criar uma pessoa jurídica, ela também pode extinguir. Então, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo foi criada por uma lei de 64, ela pode ser extinta de hoje para amanhã, por força de uma lei, Deus queira que isso não ocorra. Extinção administrativa, se é cassada a autorização de funcionamento para uma determinada pessoa jurídica que carecia de autorização para sua atuação em território nacional. Eu mencionei a vocês algumas atividades na aula passada, no encontro passado. E a extinção judicial, quando alguma espécie de vicissitude relacionada a alguma formalidade, por exemplo, não foi observada, ou algum defeito no negócio jurídico se caracterizou, houve alguma nulidade ou alguma anulabilidade no processo de celebração do ato constitutivo, bom, judicialmente é possível que se reconheça essa espécie de invalidade e a consequência acabará sendo a extinção judicial, determinada por um magistrado das atividades daquela pessoa jurídica então constituída. Na próxima semana, nós vamos retomar a nossa conversa a propósito de 2 artigos. O artigo 50 do Código Civil, devotado à desconsideração da personalidade jurídica, e também ao artigo 43, que se debruça sobre a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno por atos praticados por seus agentes. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, se existe alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta em linha de princípio, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, eu estou sempre à disposição de vocês, seja no chat, seja aqui por meio das perguntas orais, ou se tiverem qualquer curiosidade, encaminhem os e-mails para estevam.pousada@direitosbc.br, com E no começo, E no final, .pousada, que é o sobrenome, @direitosbc.br. A Ana, acho que tem alguma pergunta? Diga lá, Ana, por gentileza. Vamos aguardar que a Ana provavelmente vai digitar para a gente a pergunta. Aquela pesquisa... sim, fica tranquila. Com relação à pesquisa de formalismo e formalidade, também da diferença entre forma integrante do suporte fático, forma de substância, forma de probationem e forma de regularitate, eu vou acabar cobrando de vocês nos nossos próximos encontros. Calma, não tem nenhuma pressa, vocês não têm que me entregar absolutamente nada, é só para que vocês consigam me desmascarar se eu estiver falando alguma bobagem, e também para que percebam que no que diz respeito a essas 4 modalidades formais, 2 delas serão facilmente encontráveis, forma de substância e forma de probationem. Só que outras 2 serão dificilmente encontráveis, forma integrante do suporte fático e forma de regularitate. E aí a gente percebe que realmente o trabalho precisa ser feito a 4 mãos. E no que diz respeito à formalidade e formalismo, bom, às vezes exigir forma pode parecer um rigorismo excessivo da parte de uma determinada pessoa, mas acaba trazendo certos benefícios no que diz respeito à segurança. Eu vou me pronunciar a respeito disso na próxima semana, tá bom? Não tem que agradecer nada, Ana, muito obrigado. Eu que agradeço pela sua intervenção a esse propósito, tá? Então, um bom final de semana a todos vocês, muito obrigado pela atenção, eu que tenho a agradecer a todos, e nos vemos na nossa próxima semana. Um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.